Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da editora NPE. Eu sou Gisele, sócia da editora. Hoje estamos aqui com o Jefferson, que é o nosso sócio e mentor de escritores, e temos uma presença especial, né, Jeff? Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Essa aqui é a quarta live dos escritores com o livro Conectando Ideias. E hoje, como muito bem dito, eu sou mentor de escritores, membro da Academia de Letras do Brasil e sócio da editora NPR junto com a Gisele, né? E como muito bem dito pela Gisele, hoje nós temos aí a presença ilustre da Odete Branquer. Odete, que tem uma história muito legal no empreendedorismo, e se eu fosse você, ficaria com a gente até o final, porque tem muita resenha e muitos insights para você que pensa em empreender. Então, boa noite, Odete. Se apresente para que o pessoal possa conhecer quem é a Odete Branquer. Boa noite, pessoal. Que honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha vida, compartilhando da minha história. Escrever esse livro foi muito importante. E meu nome, então, é Odete Branquer Becker. Sou natural de Concórdia, Santa Catarina. Saí de lá aos 14 anos, vim a Blumenau e construí aqui uma família linda. Trabalhei mais de 30 anos na área pública, na área privada, e em 2019 eu decidi escrever um novo capítulo da minha história, que é empreender. E hoje eu, então, atuo dando palestras, mentorias, workshops, treinamentos na área de desenvolvimento humano e comportamental. Tenho isso como missão, porque meu coração sempre me chamou para ensinar. A minha formação foi na área de letras e não segui a carreira de magistério na época, por várias razões, que também está escrito no livro. E então, hoje, fiz várias formações também na área do desenvolvimento humano, pós-graduações em várias áreas do conhecimento, e hoje eu me sinto muito, muito feliz empreendendo, atuando no desenvolvimento humano, comportamental, especialmente no desenvolvimento de competências comportamentais e atitudes profissionais de resultado. Algo, né, Gisele e Jefferson, que o mercado está exigindo mudança comportamental, atitudes positivas para construir uma carreira de sucesso. Essa é a Odete, um pouco a história da Odete. Muito legal. Muito bacana, uma história bem bacana, tá? A gente já vai falar um pouco mais do capítulo da Odete, mas antes de a gente falar do capítulo da Odete, que eu acredito assim, é fonte de inspiração para muitas pessoas que querem decidir, querem empreender, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, Odete, qual foi o teu maior desafio em escrever o seu capítulo? Olha, nós os escritores, recebemos um desafio para escrever esse capítulo desse livro. E há tempo que eu vinha pensando escrever um livro técnico a respeito do que eu faço. Mas quando surgiu essa ideia, nossa, eu aceitei de coração. E aí depois, né, aí vieram os pensamentos. Nossa, será que eu vou escrever isso? Não, não é meu foco agora, não é meu momento. Vieram os pensamentos sabotadores. Quem não os tem? E aí o Jefferson, muito inteligente, me chamou no particular e falou, né? Por que você agora está na dúvida? Aí eu contei para ele, relatei, eu acho que não é meu momento. Ele disse, não, é seu momento. E eu sou muito grata a você, Jefferson, por esse empurrão, diria assim, para escrever. E qual foi o desafio? O desafio é organizar as ideias, é, é, retomar uma escrita objetiva para que os leitores possam ter uma compreensão fácil e também recordar dos momentos vividos, da trajetória. Esses foram os maiores desafios. Os demais, assim, foram muito simples, porque a orientação que eu tive da editora, do Jefferson e da Gisele,
foram muito especiais, muito mesmo, pessoal. Não é porque eu estou aqui com eles, que eles também são escritores desse livro. Eles nos deram toda a orientação técnica. Foi, assim, muito fácil, muito fácil. A formatação, a orientação de como construir uma linha de raciocínio. Foi muito fácil. Então, o desafio maior ali, retomando a pergunta, foi organizar essas minhas ideias, recordar os momentos, pensar o que eu ia escrever, que mais importante. Porque a gente tem muitas histórias, mini histórias das nossas vidas, né? É muito engraçado, porque assim, né, Odete, a gente chegou com o livro Conectando Ideias, no 18º livro em coautoria ou coletivo, como muitas pessoas conhecem, né, onde tem mais de um escritor no livro, e chegamos a 374 pessoas que se tornaram escritores da sua própria história, escrevendo um livro, um capítulo de um livro, no caso, né? E é muito engraçado porque, assim, geralmente o maior desafio das pessoas é, assim, quando a gente sente conversa, assim, porque a gente lança um desafio para os escritores, que é no movimento ativando escritores, que é o seguinte: primeira coisa você tem 10 páginas, até 10 páginas para escrever um capítulo de um livro, né? Não foi o caso no caso do livro Conectando Ideias, até foi um pouco maior, porque a gente estava em 6 escritores, mas normalmente é 10 páginas, e todos os escritores que falam com a gente, eles arregalam os olhos desse jeito, desse tamanho, dizendo assim: caramba, eu não sei nem se você escreveu uma redação para o Enem, imagina escrever um capítulo da minha vida, no caso, né? E aí a gente diz assim: não, calma, a hora que você sentar e começar a relembrar tudo que passou pela tua vida, 10 páginas serão pouco. E assim, 99,9% dos escritores ultrapassam o número de páginas que é permitido. E o segundo momento que as pessoas acabam ficando um pouco, digamos assim, receosas quando a gente conversa, é porque a gente coloca prazos para a entrega do capítulo, né? Então, normalmente a gente dá ali entre 20, 30 dias para escrever o capítulo. Daí as pessoas assim: ah, não, eu não sei se eu vou conseguir escrever. E por que a gente faz isso, né, Odete? Porque tudo na nossa vida a gente tem que entender que a gente precisa colocar prazo. Se todos os projetos da nossa vida, independente de escrever um capítulo de um livro, se for para fazer uma faculdade, se for para migrar de carreira, se for para decidir entrar no empreendedorismo, ele precisa ter uma data de um prazo de entrega, uma data de entrega, né? Em que dia que eu vou escrever o meu capítulo? Até que dia? E esse dia não pode ser assim: eu vou escrever até dezembro de 2025, não, tem que ser no dia 9 de dezembro de 2025. Por quê? Porque você assumiu um compromisso público contigo, com um monte de pessoas. E a gente vai falar um pouquinho depois da pessoa de assumir um compromisso público. Mas antes de a gente chegar nessa conversa, nessa resenha, eu queria que tu contasse em poucas palavras, mas assim, sem dar muito spoiler, mas deixando aquele gostinho de quero mais para a audiência que está assistindo aqui com a gente agora essa live ao vivo, ou quem vai assistir depois o vídeo gravado, sobre o teu capítulo. Não dê muito spoiler, mas deixa aquele gostinho de dizer assim: não, agora eu quero entender por que ela decidiu. É entendeu? Aquela coisa assim, não conta tudo, só deixa o gostinho do quero mais, né? Então, desafio, né? Olha só, eu comecei meu capítulo contando um pouquinho da minha saída aos 14 anos de casa. Eu sou de uma família com 13 irmãos, ao total, e eu sou a nenê, eu sou a última de casa. E deixar meus pais com uma boa idade já, com uma idade já avançada, sozinhos, foi uma decisão muito difícil. Mas eu queria ir em busca do meu sonho. Meu maior sonho, pessoal, era continuar meus estudos, porque lá onde eu estava era interior de Concórdia, lá não tinha continuidade dos estudos como tem hoje lá. Então, eu tinha esse grande sonho na minha vida. Então, foi uma decisão difícil sair do interior, ir para a cidade. Então, eu relato um pouco essa minha experiência, essa vivência com meus pais. E depois, quando eu vim a Blumenau e comecei minha carreira profissional, os desafios da área profissional, especialmente da área pública, onde foi a maior parte da minha vida profissional, grandes desafios, que vou deixar um gostinho para vocês lerem lá, os grandes desafios,
mas também a alegria de poder estar lá contribuindo com o serviço público em momentos de alegria nas lideranças, nas equipes, junto às equipes, e conhecer todas as políticas públicas. Então, foi assim, momentos incríveis. E também, aí eu conto depois, como foi essa minha decisão de sair para empreender. Afinal de contas, gente, eu estava na zona de conforto, num ambiente super agradável, com estabilidade, e ir em busca desse novo desafio, da incerteza, de um mundo de incertezas, né, Jefferson e Gisele? Quando a gente empreende, é um mundo de incertezas. E eu fui. E confesso para vocês que foram muitos desafios, sim. Eu relato isso lá no livro, muitos desafios. Mas os desafios que me ajudaram a evoluir, a crescer e me tornaram ser cada vez melhor, entender mais o outro, e assim, sem explicação, sabe? É algo indescritível a experiência que eu estou vivendo. E sabe que uma coisa que é bem interessante, Odete, hoje de manhã a gente estava no evento de aniversário da biblioteca. E lá a gente encontrou o secretário da Cultura, e ele chegou, ele veio nosso encontro dele e disse assim: eu já li várias e várias e várias vezes o livro de vocês, e toda vez que eu leio, eu encontro uma nuance nova, uma mensagem nova na leitura do livro. E essa é um feedback que a gente gosta de trazer, assim, que é muito legal, quando a gente consegue conversar com as pessoas que em nenhum momento conheceram a nossa história, que mostra como a gente conseguiu, né? Quando eu digo a gente, eu digo todos os escritores, porque nós dois também somos escritores desse livro. Então, como a gente conseguiu transmitir com clareza a mensagem, desde o Paulo falando sobre a questão de vendas, de quando ele quebrou quando era pequeno, que ele falou na live também, foi bem legal. A Bruna falando de ter recebido aquela herança e transformar aquela herança na fantástica fábrica de puffs, né? Como ela sempre fala. Eu trazendo essa experiência de empreender em casa, empreender, fazer um home office, ter crianças junto enquanto a gente está empreendendo. O Jefferson falando sobre a questão da ousadia. E uma mensagem que é bem legal e que é bem importante, e até a minha tia-avó, de 88 anos, ela também falou com relação ao teu capítulo. Que ela disse como é diferente, como é importante a gente saber que tem pessoas que têm coragem de empreender depois que se aposentam, ela falou. Ela disse assim, eu nunca pensei, ela já é aposentada há 30 anos, pelo menos. Sim. Né? Mais que 30 anos. Ela já é aposentada, acho que desde 1987, se eu não me engano, ela já está aposentada. Então, ela falou assim, se eu tivesse tido coragem de empreender depois que eu me aposentei, não que ela está muito bem, obrigada, né, com relação à aposentadoria e tudo mais, mas ela falou dela assim, como é importante a gente ver e ser encorajado por pessoas que tiveram coragem de depois que saiu que era para entrar no seu momento de descanso e conforto, vamos dizer assim, que teve coragem de realmente empreender e ir em busca dos seus sonhos. Né? Essa foi uma fala que ela trouxe especificamente do teu capítulo, assim, que ela disse que ela se sentiu quase inspirada dela, assim, só que eu não vou fazer nada agora porque eu tenho 88 anos. Mas é muito... Isso que você está falando, Gisele, é algo muito especial, porque eu poderia estar, de fato, como dizem as minhas amigas, larga disso, Dete, vai curtir a vida, mas curtir a vida para mim é isso, é eu estar estudando o tempo inteiro, é eu estar contribuindo com a vida das pessoas, levando meu conhecimento na parte de desenvolvimento humano. Por que eu entrei nessa parte de desenvolvimento humano? Porque eu também queria entender alguns comportamentos meus. Então, a partir do momento que eu entrei de cabeça, aprofundando esses estudos e entendendo o comportamento humano, como eu posso estar contribuindo? E hoje, nossa, está sendo assim impactante para mim os relatos que eu tenho do meu trabalho. E eu não quero parar, sabe? Eu não quero parar, eu não pretendo. E porque nós estamos aqui, hoje até estava assistindo uma palestra muito interessante do Sebrae, que nós temos que sair dessa mentalidade de fixa, eu já fiz o que eu tinha que fazer, já deu para mim, né? Agora vou curtir. Não, mesmo eu com 60 anos,
eu tenho, assim, um desejo profundo de contribuir, de estudar e de levar adiante aquilo que eu sei e que pode estar contribuindo para a vida das pessoas. E também não tenho nada contra aquelas pessoas que não querem seguir esse caminho, que estão bem só curtindo, viajando, sabe? Tá tudo certo, cada um faz as suas escolhas, e a minha escolha foi nisso. E eu confesso para vocês, gente, que eu me aposentei em 2019, fiz uma viagem internacional e eu não parei um minuto. Eu tenho trabalhado imensamente. Olha, a vida de empreendedor é isso também, é muito trabalho, né, Gisele? Até a gente fazer a construção. Depois, acredito que fica mais tranquilo. Assim espero, né? Eu sempre dizia, né? Porque assim, eu também decidi largar o CLT com 38 anos de idade, sendo pai de 2 filhos e casado com a Gisele, e todo mundo falava assim, meu Deus, mas tu é louco. Agora que tu começou a ter uma carreira estável, tu vai começar a empreender para ter isso. Agora tu tá no meio de carreira, né? O pessoal costuma dizer que quando chega nos 40 tá no meio da vida. Mas eu sempre brinco, que eu digo que eu quero chegar a 120 anos, então eu tenho pelo menos mais 20 anos para chegar na metade da vida, no caso, né? Então, eu estou no primeiro terço da minha vida. E pelo que tudo indica, a expectativa de vida vai aumentando ano após ano, a chance de a gente ir para passar de 100 anos é grande. Por que eu digo isso? Porque eu também adquiri hábitos saudáveis, né? Só que depois, quando você olha aqui, eu sempre achava assim, com 38 anos de idade, né? Claro que a gente tem uma série de pessoas que começaram a empreender. Roberto Marinho, né? Um empreendedor que começou a empreender com 80 anos de idade, né? Tem tantas outras pessoas que a gente pode citar aqui na live. Mas saber que você poderia estar num momento de estabilidade da tua vida, quando eu parei para empreender, larguei o CLT para empreender, e você estando num momento estável, curtindo mais a vida, é um pouco meio que de loucura, né? Vamos colocar um aspas bem grande aqui, assim, pô, que loucura que é essa que o Jefferson quer com 38 anos de idade, pai de 2 filhos pequenos, começar a empreender. O que a Odete quer com 57 anos de idade, cara? Vai curtir a vida, não sei o quê. Só que tem uma coisa que eu gosto de falar muito, que é sobre a questão de propósito. A gente não pode passar dessa vida sem viver um propósito, sem transformar, sem inspirar e ajudar, né, e contribuir com outras vidas. Então, é óbvio que a gente deixou claro em todas as lives que a gente fez aqui do Conectando Ideias, que o empreender não é aquele romance bonito, né, ou aquela peça de teatro onde o palco é bonito, onde você vem aqui numa live e fala só coisas boas. Tem os desafios, tem momentos que você olha assim, cara, o que eu fiz da minha vida? Por que eu fui me meter nisso daqui? Será que eu estou realmente fazendo o que eu quero? Será que eu estou realmente vivendo o meu propósito? Existem os momentos de dúvida, sim, mas eles são tão pequenos, tão poucos, que o dia a dia, os desafios que você vive, as vidas que você vai transformando e a solução que você vai entregando para os teus clientes te faz cada vez mais ser grande, querer mais e querer mais e querer mais, porque não dá para ficar parado vivendo a vida passada, né? É o famoso momento onde eu fui amarrar o meu burrinho, né? Bem isso, claro, né? Pessoal, quem está nos assistindo, tem momentos que a gente pensa assim, nossa, vou seguir adiante. E aí você pensa assim, nossa, eu entrei nisso e eu preciso ser resiliente, seguir meu propósito, naquilo que eu me propus. E a gente encontra forças e segue adiante. E quando você vê relatos e depoimentos das pessoas, é gratificante. E isso motiva, é transformador. A gente empreende num ramo que é bem difícil, assim. A parte de palestras e desenvolvimento pessoal também é um ramo difícil, porque nem todo mundo entende a importância do desenvolvimento pessoal. Isso. Essa é um parênteses, é um viés que é bem complicado, porque as pessoas param e começam assim, você diz que eu tenho que fazer desenvolvimento pessoal porque você acha que eu não sou bom, você acha que... Eu acredito que deve ser uma coisa que tu escuta muito, assim, nessas palestras, assim, o gerente trouxe essa palestra por quê? Porque a gente não é bom no que a gente faz, a gente é bom no que faz, mas não é essa situação, não é uma palestra de formação
dentro do coisa, é uma palestra de transformação pessoal mesmo, e as pessoas deviam aproveitar melhor essa questão de desenvolvimento pessoal, porque é uma coisa que a gente traz, às vezes a gente está vendo isso na esfera profissional, e a gente traz muita coisa para a nossa esfera pessoal. E a gente, com livros, a gente tem escutado muito, mas assim, ó, muito. As pessoas ainda leem livros, né? As pessoas ainda compram livros, as pessoas ainda se interessam por isso, e é impressionante como o movimento literário, e isso eu digo que a gente explica isso muito para os escritores, sabe? O movimento literário ele tem mudado muito, mudado o foco das livrarias, tanto é que tem grandes livrarias que estão fechando hoje, para que as pessoas elas queiram conhecer mais os escritores. E elas querem muito, e a gente escuta muito assim do pessoal dizendo assim, até os próprios escritores e tudo mais, mas assim, os leitores dizendo assim, nossa, como é bom que hoje a gente tem acesso ao escritor, que a gente consegue conhecer e falar com o escritor. Então, a gente entrou no movimento literário hoje num viés bem diferente, assim, onde o escritor vira uma autoridade, ele não é só um nome numa capa do livro, né? E eu acho que, assim, eu acho que é uma coisa que é bem importante, assim, até tu explicar até para a própria audiência, Odete. Dentro da nossa área, a gente sabe quais são as importâncias e a gente vem trazendo isso repetidamente, mas eu queria que tu trouxesse, assim, ó, para que as pessoas entendessem um pouco mais e acolhessem um pouco mais quando elas têm acesso ao que é realmente essa questão da transformação pessoal, de uma palestra de conhecimento, do serviço mesmo que tu fazes. Tu consegue trazer isso para a gente um pouquinho mais? Roberto Crema é um grande sociólogo, ele diz o seguinte, ninguém transforma ninguém, nós nos transformamos no encontro. E então, eu desafio você a sempre buscar o encontro do outro, porque quando nós lemos, o conhecimento fica para nós. Agora, se eu não aplico esse conhecimento na minha vida, ele não tem valor. Eu vejo por mim, eu leio muitos livros, muitos. Agora, eu vejo a importância agora quando eu estou compartilhando com o outro. E nos encontros, nas palestras, quando a gente trabalha toda a metodologia vivencial, onde as pessoas podem compartilhar as suas vivências, essas trocas, elas são riquíssimas. E isso que transforma. Então, não perca a oportunidade de frequentar uma palestra, quando a empresa oferece para vocês um treinamento, não diga assim, só mais um. E a pergunta é, e você? O que está fazendo para mudar aquilo que não está bom na sua vida pessoal, no seu ambiente de trabalho e na sociedade? Então, é nas interações que eu me transformo. Eu pego o conhecimento daquele livro maravilhoso, daquela palestra, daquele treinamento e aplico na minha vida. E assim eu me elevo, eu evoluo como ser humano, eu me autotransformo. E isso é mágico, isso é maravilhoso, porque na vida nós temos duas grandes missões que eu aprendi, e ela é muito verdadeira, essa aprendizagem. Nós estamos aqui para evoluir e para servir. Imagine você não se dedicar a isso, não querer evoluir, ser sempre aquela mesma pessoa. E hoje nós temos acesso tão fácil ao conhecimento, tão fácil aquilo que nossos pais não tiveram oportunidade. Grandes mestres como Sócrates, Platão, Khalil Gibran, aquele outro grande mestre que eu gosto muito de... como é que é? Meu Deus, agora fugiu a palavra. Que ele escreveu o livro Meditações. É profundo. E eles tiveram todos esses insights com base nas observações, nos estudos que eles tinham, com pouco acesso. E hoje nós temos acesso a tanto e ficamos tão parados no tempo, estamos tão dispersos no mundo das mídias sociais, da tecnologia. Hoje, inclusive, eu vi um dado muito interessante, que há 4 anos atrás, as pessoas ficavam lendo visualizavam uma mensagem,
ficavam em torno de 1 minuto e meio, e hoje eles não ficam 40 segundos. Então, parece assim, aquela coisa da pipoca, sabe? O tempo todo eu estou recebendo informações, mas eu não conecto com nada. É tudo muito superficial. Superficial, e como diz também aquele grande mestre, que ele fala, vivemos numa sociedade líquida, sabe? Líquida, Sigmund Bauman, ele fala muito isso, uma sociedade líquida, que tudo vai pelas mãos, não tem mais consistência, e estamos adoecendo porque é tudo muito rápido. Eu chego a entrar uma estatística, tá? Que as pessoas acessam ao WhatsApp a faixa de 144 vezes no dia. Eu achei essa estatística absurda. Aí eu fiquei pensando, quantas vezes eu acesso para ver horário, para ver quem curtiu a minha postagem, quem quer falar comigo. Olha só como eu estou dispersa aqui. E você, também está disperso com isso? Como está a sua vida? Eis a questão. Começa a se conectar com também participar desses movimentos de palestras, de encontro de pessoas, como o nosso, né, Gisele e Jefferson. Nós tivemos a grande oportunidade, esse livro, na verdade, surgiu pela participação de um grupo maravilhoso, que é a Conectando Ideias, através lá do insight da criação do Paulo, né, Paulo? Nosso grande amigo e também escritor, que ele sentiu essa necessidade, e hoje quantas pessoas se conectam através dessa grande ideia dele. E falando no Paulo, ele mesmo colocou aqui, né, que você é uma querida, a mais organizada de todos os escritores, né? Seu capítulo é inspirador. Organizados por organizados, todos foram. Todos foram, né? Claro, o prazo estabelecido, né, foi ali importante e necessário. Como vocês falaram, o prazo que foi dado foi muito importante, porque fez com que nós nos focássemos a isso. E, gente, esse livro saiu tão rápido, nós estávamos de forma tão harmoniosa, esse grupo tão harmonioso, e com uma assessoria tão perfeita do Jefferson e da Gisele, que tudo fluiu maravilhosamente bem. E, nossa, estou muito grata por isso. E era todo mundo falando a mesma língua, né? Todo mundo falando dos seus desafios no empreendedorismo e tudo mais, né? Então, querendo ou não, são assuntos que ornam, né? E um assunto foi complementando, e é uma coisa que é muito engraçada, a gente fala para todos os escritores quando a gente está envolvido em algum livro coletivo, que eles dizem assim, mas eu preciso saber o que o outro vai escrever para eu saber o que eu vou escrever. Disse, não, tu escreve o teu, ele escreve o dele, e no final das contas, como está todo mundo praticamente num alinhamento, todos os assuntos se conversam, né? Eu acho que é muito engraçado, assim, né? Até hoje de manhã, quando nós estávamos no evento em comemoração aos 72 anos da Biblioteca Municipal Fritz Miller, aqui de Blumenau, o secretário da Cultura chegou, a primeira coisa que ele viu, que bom que vocês estiveram aqui, eu precisava falar muito com vocês. A Gisele falou um pouco mais cedo aqui na live, de que ele achou muito inspirador o livro, que ele leu várias vezes os capítulos deles. Então, e ele falou do discurso dele uma frase que me chamou muito, assim, porque a Gisele também trouxe uma coisa que as pessoas não entendem, né? Semana passada, por exemplo, eu escutei de uma pessoa dizendo assim, realmente vocês são muito corajosos em empreender no ramo literário, porque quem lê livro hoje? E aí, hoje de manhã, conversando com o Cazico, secretário da Cultura, ele falou o quê? Que a gente precisa ter esse movimento literário. Nosso país vizinho, Argentina, as pessoas são muito mais cultas, as pessoas leem muito mais livros do que a gente, nós brasileiros. Aí eu falei para ele assim, então, Cazico, o que a gente tem que entender? Que a nossa geração, o que a gente pode fazer é inspirar e motivar os nossos filhos e os nossos netos a lerem. Porque a nossa geração é uma geração que, trazendo um pouquinho dessa cultura que tu falou, assim, a gente está vivendo tão rápido, numa rotina tão rápida, a geração dos 140 caracteres, que tu quer ler a mensagem rápido. Se você mandar uma mensagem para Odete, ela não responder em 5 minutos o que aconteceu, que ela não viu a mensagem, porque não sei o quê, então tu vive em uma sociedade muito ansiosa. Então, por quê? Porque a gente veio de uma era analógica, passou por uma era digital. Essa geração que veio para a era digital, ela precisa voltar um pouco para a analógica. E o que é a analógica? É trazer por livro.
voltar para o livro. Você tem que ensinar as crianças a lerem livros físicos. Por que tem que ensinar as crianças a ler livros físicos? Porque hoje, a gente já falou em diversas lives, a Gisele já falou também de um estudo científico de que as pessoas hoje, as crianças da geração menos 25, vamos botar assim, elas não têm a experiência de pegar um livro para ler como a gente tinha no passado. Eu, na minha época de adolescente, de jovem, frequentava muito mais a biblioteca. Hoje a gente está aqui na tecnologia, a tecnologia ela é boa, é importante, só que você tem que voltar para o analógico. A gente tem que fazer o retrocesso. Por quê? Por causa de duas coisas: imaginação e criatividade. Você vê hoje as pessoas elas não têm mais isso, e com o advento da inteligência artificial ficou pior ainda, porque as pessoas vão lá e colocam, me dê um texto que fale sobre empreendedorismo no Brasil, ou, enfim, vai lá e coloca, e a inteligência artificial ela te dá um texto. Essas pessoas elas não têm mais nem a capacidade de pegar um livro, esse texto, ler e colocar para a realidade dela, readaptar para a realidade dela, tá? Mas por que eu falei tudo isso? Porque o Casico, no discurso dele, ele falou uma frase de Monteiro Lobato que é muito importante. Uma nação ela é feita de homens e de livros. E por que é de homens e de livros? Porque homens precisam sim, ter interações em grupos de network, participar de palestras, buscar conhecimento, se autotransformar, e você pode buscar isso aonde? Nos livros, participando de outros grupos, como Conectando Ideias, grupos de empreendedores, participando de palestras, buscando conhecimento e buscando sempre ser melhor a cada dia. Por quê? Porque não faz sentido você estar aqui e ficar parado, vegetando na zona de conforto do teu sofá. Você não passou, não foi vindo, você veio para cá e você é um presente, né, de Deus para estar aqui fazendo o seu melhor até que você não esteja mais aqui, né? E aí o livro ele casa com o quê? Casa com você gerar autoridade, casa com você deixar um legado. Quando você não estiver mais aqui, é você falando da sua história para as futuras gerações. Nesse ponto eu gosto bastante de falar o quê? Quem você quer? É a pergunta que eu gosto de fazer, e eu gosto de fazer isso muito para os escritores, assim, né? Vou fazer isso para a Odete. Odete, quem você quer que conte a sua história? Quem que eu quero que conte minha história? Pode ser meu livro, pode ser meus filhos que estão aí, as pessoas, os amigos, mas eu estou contando minha história. Mas tu entende que a tua história, quando ela é contada por você, ela vem carregada de toda a emoção que você realmente sentiu durante esse momento. E quando a sua história é contada por outra pessoa, é a visão daquela pessoa da sua vida. Então, no final das contas, assim, quando eu faço essa provocação, a quem você quer que conte a sua história? É quando eu pego e eu digo para a pessoa assim, é tão importante você deixar... Quando você quer deixar o seu legado, é você deixar realmente a sua visão para outras futuras gerações. Tem uma coisa que, assim, Odete, na conversa que a gente teve com o secretário da Cultura, ele falou o seguinte, que ele teve uma conversa quando ele escreveu poesias, e tem várias formas de você dizer não, né? Duas formas de você não. Ou você é ríspido e fala, e bloqueia a pessoa, ou você mostra o outro lado da situação. E ele conta que o professor dele, que estava incentivando ele a escrever poesia, mostra um bullying. Eu vou representar esse bullying com essa garrafa de água aqui. Você está lendo uma palavra aqui, só que está escrito extremo aqui. Só que do outro lado dessa garrafa, a minha visão, eu estou lendo uma outra palavra. Então, tudo na vida tem duas, tem a minha visão e a tua visão. E quando eu estou contando a tua história, eu não sei dos teus perrengues, eu não sei dos teus desafios, eu só sei a ponta do iceberg da tua história. E quando é você contando a tua história, você conta até no nível de profundidade que as pessoas vão te conhecer melhor. A Gisele passou por esse processo quando ela escreveu o primeiro capítulo dela, né, no livro Vivendo o Meu Propósito, onde o título dizia, quer que eu seja simpática ou sincera. Aí as pessoas entenderam um pouquinho mais quem que era a Gisele. E hoje ela recebe feedback de pessoas que leem dizendo assim, nossa, hoje eu entendo como você é e por que você é desse jeito, e eu me enxergo muitas vezes nesse jeito de viver, entendeu?
Sim, muito importante isso que vocês falaram, porque quando eu recordei alguns momentos que eu vivenciei, nossa, alguns foram momentos tensos. Que às vezes a gente esquece, porque, como é que posso dizer? A gente supera, a gente ressignifica. Mas quando você coloca no papel, você diz, nossa, como eu superei, como eu venci, como eu fui forte, como eu fui um bambu que eu arquei, mas não quebrei. E você vê assim a sua evolução. E você vê que muitas coisas você poderia ter feito diferente e, e outras que era assim mesmo. E que às vezes a gente passa por momentos que deveria passar para aprender algo, talvez, sabe? Então, de fato, Jefferson e Gisele, ao escrever o meu capítulo, eu recordei muitas emoções e pude sentir novamente essas emoções. Bem diferente de quando alguém vai contar a minha história. Muito bom, né? E é muito legal porque assim, o próprio Paulo comentou, né, na live dele, que a gente esquece de comemorar os pequenos resultados que a gente tem diário, né? A gente quer chegar no objetivo final, esquece que para chegar naquele objetivo final, você vai passar por momentos bons e ruins. Vamos trazer aqui, aproveitar o ensejo das Olimpíadas que está acontecendo agora lá em Paris. Quantos atletas treinaram durante 4 anos e por causa de 1/10 de segundo, 1 segundo, 2 segundos, perderam a classificação para disputar uma medalha? E eles passaram 4 anos treinando. Só que o que você vê dos atletas? Caramba, hoje eu entendo o quanto que eu aprendi estando numa Olimpíada. Eu sei que teve os 4 anos que eu treinei, mas eu saio daqui muito mais forte do que eu entrei. Por quê? Porque eu tive a experiência, passei por uma experiência que eu gostaria que muitas pessoas tivessem passado também, para entender e respeitar o processo, no caso, né? E no viés ainda vem dentro dessa questão das Olimpíadas, né, trazendo essa situação, uma das maiores discussões que a gente vê hoje é a dificuldade das pessoas também, assim, ó. É as pessoas questionando por que o Brasil está comemorando tanto as medalhas de bronze, porque elas são terceiro lugar, elas não são medalhas de ouro. Só que as pessoas também não param para pensar que, assim, essa medalha de bronze é a primeira medalha olímpica que essas pessoas que estão lá batalharam a vida inteira delas para conseguir conquistar. Então, assim, gente, deixa a pessoa ser feliz com a conquista dela. Se ela conseguiu comprar um carro usado e tá feliz com isso, cara, não vai criticar ela porque o carro não é zero. Exatamente. Nossa, é verdade. Hoje se fala muito comemorar as pequenas vitórias, porque às vezes a gente quer só comemorar as grandes vitórias, esperar a alegria acontecer, a satisfação, a realização das grandes vitórias. E a vida ensina que todos, desde o amanhecer até o anoitecer, nós temos muitos motivos para comemorar. E numa palestra que eu estava dando semana passada no CDL, foi muito incrível. Eu fiz uma dinâmica com eles e perguntei para eles contarem um fato positivo que tinha acontecido durante o dia, desde o momento que eles acordaram até aquele momento que eles estavam lá. Foi incrível, foi incrível. Nossa, como nós temos motivos para comemorar a vida, as vitórias, as conquistas. E isso só acontece quando? Quando eu estou em movimento. Se eu não estou em movimento, se eu estou parada, estagnada, só saio do sofá, vou para a televisão, da televisão vou para a cozinha, faço as mesmas coisas todos os dias. É claro que você vai ter momentos para comemorar, porque você tem saúde, você tem alimento, você tem tantas coisas. A natureza, ela é uma grande mestra todos os dias para nos ensinar também e nos dar o alimento ali com o nosso trabalho. Mas quando você está no movimento desses processos de empreender, de ajudar, de contribuir para a sociedade, de qualquer forma, por exemplo, agora nas eleições, ser um voluntário lá no processo eleitoral, eu sempre digo assim, é incrível, porque você está ali no movimento do processo político eleitoral, não é aquela questão da politicagem, mas assim, do processo em si, de conhecer o processo, de estar contribuindo nesse momento, de ser um voluntário numa causa social.
como você conhece pessoas, como você está ajudando, contribuindo. Às vezes, assim, com 1 hora, 2 de trabalho seu, mas quanto você se conecta, quanto você aprende, quanto você evolui, quanto você tem motivos para agradecer. Às vezes, nós vivemos muito no mundo da reclamação, muito no mundo da reclamação. E eu li uma frase de um autor que dizia assim, né? Eu só quero criticar quando eu tiver uma solução. E nós temos o hábito de criticar o tempo todo, né? E o que eu estou fazendo para mudar? A gente precisa aprender a agradecer mais, né? Lembrar e agradecer, né? Quantas oportunidades você tem quando você abre os olhos, quando acorda de manhã cedo, né? A oportunidade de estar respirando, a oportunidade de viver novas experiências, a oportunidade de conectar com pessoas, a oportunidade de gerar transformação na vida das pessoas. Por mais que você diga que as pessoas elas não são transformadas, elas buscam a transformação, só que às vezes você precisa de, muitas vezes, na maioria das vezes, você precisa de alguém que te inspira para se autotransformar, né? Quando você fala assim, eu leio muito e busco muita inspiração em algumas pessoas, né, em escritores, em pessoas que viveram aquela experiência, mentores que me ajudaram a seguir, a ser quem eu sou, né? Então, é importante que você, assim, uma coisa que, assim, quando não está muito bom, quando tá, assim, tem momentos no dia que, assim, cara, não tá legal, ao invés de você reclamar, você deveria de agradecer por estar passando por essa experiência, né? Eu vejo assim, nas Olimpíadas, eu gosto de acompanhar as Olimpíadas porque você vê o quanto o ser humano é frágil, né? Porque a gente acha que os atletas estão indo lá, quantos milhares, eu não sei quantos mil atletas tem lá hoje na Olimpíada, mas quantos que vão levar a medalha para casa? 10 mil atletas, eles falaram hoje à tarde. 10 mil atletas, quantos vão levar a medalha para casa? Só que todos passaram pelo processo, todo mundo treinou, todo mundo seguiu uma rotina, todo mundo criou hábitos. Todos que estão lá, não, às vezes deixaram a família de lado para estar treinando, para estar lá vivendo um sonho de estar participando de uma Olimpíada. Por que eu estou trazendo isso da Olimpíada, né? Para que você olhe e veja o quanto os atletas são gratos quando eles perdem, porque mesmo eles perdendo, né, eles tiram a melhor experiência que eles tiveram naquele momento lá, né? Ontem como é que é o nome daquela? Não é a Rebeca, a mais velha da equipe de. Não é a Laís, é a Jade Barbosa. A Jade Barbosa falou, né? De que imagina, ela foi a primeira Olimpíada dela em 2006, acho que isso, né? 2008, a primeira Olimpíada dela. E ela passou 2008, 2012, 2016, 2020, 2024. 5 Olimpíadas para ganhar um bronze. Então ela entregou uma parte da vida dela, uma parte da vida dela, assim, cara, ela tem 26 anos. A gente está falando de 2008, são 16 anos de vida dela. A maior parte da vida dela viveu para estar vivenciando aquele momento dela, né? De ela ter conquistado a medalha de bronze ontem lá. E o que eu achei muito legal dela e a maturidade que ela teve de dizer assim, caramba, eu sei que eu não tenho a mesma experiência que assim, tipo, eu tenho muito mais experiência que a Rebeca, que foi a melhor. Mas ela tem muito mais juventude do que eu tenho. O que eu quero dizer com isso aqui? Que a gente vai passando pela vida das pessoas, vai encontrando novas pessoas, vai adquirindo novas experiências. Com novas experiências você cria novas ideias e com novas ideias você cria novas ações e gera novos resultados. A Jade Barbosa talvez não tenha sido a melhor, né, no geral, mas ela estava lá inspirando e passando a experiência dela de 4 Olimpíadas para essas meninas que estão às vezes na primeira e na segunda Olimpíada dela, sabe? E é isso que é interessante trazer para essa live hoje, né? O quanto a gente pode impactar e inspirar pessoas através das nossas experiências. Né? Exatamente. E com relação também ao livro, eu sempre falo assim, né? Você busca um assunto novo, e o processo de aprendizagem, ele tem as etapas. Então, você lê um livro sobre um determinado assunto, assim, é o estímulo para a leitura, né? Nossa, mas eu achei tão complicado esse assunto novo, né? Nossa,
preciso ler de novo. Aí você passa um tempo, lê outro livro. E também vai ampliando a tua consciência, o teu conhecimento. E isso não tem preço, né, gente? Quando você vê assim, nossa, agora eu entendi mais, agora ampliou mais, agora, sabe, você começa a ter uma percepção de mundo diferente. E isso é só o livro traz, sabe? Só o livro traz, e não só o livro traz, parênteses aqui, o livro traz é um caminho e o contato com as pessoas. Eu sempre falo, uma das ferramentas, né? isso, eu sempre falo o seguinte também, que ouvir quem pensa diferente da gente. Que riqueza! É muita riqueza. Porque, às vezes, nós buscamos pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente, que pensa igual a gente. Mas, quando a gente se abre para aprender com quem pensa diferente de nós, é muito incrível. Também é um desafio que eu deixo para vocês. Conversar com quem pensa diferente. E é um desafio bem importante, porque, assim, quando você se abre para ouvir pessoas que pensam diferente de você, você tem que chegar neste lugar numa posição de humildade, para ser aberto para ouvir, absorver, raciocinar e não chegar numa situação onde você está encontrando pessoas que pensam diferentes, tentando impor a sua forma de pensar. Exatamente. Quem fala muito isso é o autor do livro Comunicação Não Violenta, né? Como é que é o nome dele? Ele fala muito que você precisa ouvir, porque atrás de um ponto de vista diferente tem necessidades diferentes, né? Então, você ouve sem o julgamento. E nós estamos muito acostumados a ouvir, mas enquanto a pessoa está falando, eu já estou pensando o que eu vou responder. E isso é muito... E Rubem Alves, ele fala da escutativa, né? Que nós temos que aprender, que falar bonito é muito bom, mas ouvir bonito tem muito mais força. A gente tem alguns mentores, na vida é importante a gente ter mentores, né? E a gente tem 2 mentores dentro do empreendedorismo, que são 2 irmãos, e são muito engraçados eles, assim, quando a gente assiste as palestras deles, é muito... sabe assim, sabe aquelas pessoas que tu escuta e o tempo não passa, assim, e eles vão trazendo experiências de vidas, e eles têm negócios milionários. Uhum. E uma fala de um deles, na última palestra que a gente assistiu agora, quando a gente estava num evento em São Paulo, que é o irmão mais velho, que é o Ramon pegou, ele chegou dele e disse assim, ele é o CEO de todo o ecossistema deles, que é um ecossistema milionário. Eles sentam com, como é que é o nome daquele rapaz do tráfego lá que todo mundo conhece? Com Pedro Sobral. Eles sentam nessas mesas com Pedro Sobral, com Érico Rocha, com Flávio Augusto. Eles estavam, a empresa deles, o ecossistema deles estava nos 10 maiores vendedores do mundo, dos 25 maiores vendedores do mundo da Hotmart, no encontro na Turquia agora recentemente. E aí ele chegou e ele falou assim, sabe por que eu consigo sentar e eu consigo acessar essas pessoas que eu acesso? Aí todo mundo ficou, porque tu tem influência e não sei o que. Ele disse, não, é porque eu me humilho. Que humilha. Ele disse assim, então aprendam uma coisa na vida de vocês. Vocês têm que andar do lado do te humilha o tempo inteiro. Ele falou. Ele assim, se você tá lá e você quer conhecer a pessoa, você quer conversar com essa pessoa, chega para essa pessoa e diz assim, como é que eu posso te servir? O que eu posso fazer para eu poder ficar um pouco do teu lado e aprender contigo? O que eu posso oferecer para ti para que eu possa ficar perto de você e conseguir adquirir o conhecimento também que você tem? Ele falou dele assim, não é você se humilhar e se jogar no chão e dizer, passe por cima de mim. Dele assim, não, mas é você pegar e não se chegar e dizer assim, porque eu sou milionário e eu sou o cara e eu cheguei com o carro mais caro. Não. Ele falou, ele disse assim, não é você chegar num momento de soberba. E aí ele traz um exemplo que é muito engraçado, que tem aquele jogo das estrelas. E ele sonhava em jogar com o Ronaldinho Gaúcho. E o Ronaldinho Gaúcho fez o jogo das estrelas, eles são de Criciúma, fez lá no estádio do Criciúma, tudo. E ele foi lá, entrou com patrocínio para poder sentar no banco, ficou no banco, no vestiário, com o Ronaldinho, não sei o quê. E daí diz que ele ficou na beira do campo o tempo inteiro. Treinador, professor, me bota para jogar.
me bota para jogar. Por favor, me põe para jogar. Por favor, me põe. E todo mundo que entrou lá como patrocinador achando que em algum momento eles iam entrar e iam jogar com o Ronaldinho Gaúcho porque eles patrocinaram o negócio. E daí ele falou deles assim, professor, eu paguei porque eu queria só jogar, eu só quero jogar com o Ronaldinho Gaúcho. Me deixa jogar. Ele disse que ele foi o único patrocinador da cidade que jogou com o Ronaldinho Gaúcho, porque o resto está tendo papo e só ele pediu para entrar. Ele teve humildade, né? E ele até falou assim, só para complementar essa história, né? Ele chegou no vestiário dele, olhou a lista de pessoas que tinham para jogar com o Ronaldinho, não ia dar tempo. E ele sabia que o Ronaldinho não ia jogar os dois, o Ronaldinho Gaúcho. Não ia jogar os dois tempos. O Ronaldinho ia entrar lá, jogar meia hora, 30 minutos de jogo e ia cair fora. E ele falou assim, cara, se eu ficar aqui sentado no banco rindo, daqui a pouco esse cara entra e sai, eu nem joguei com ele. E eu vim aqui para jogar. Porque a única coisa que eu quero é isso. É que a única coisa que eu quero é isso. Então, assim, veja bem, todos, e ainda até falou assim, ó, todos que estavam lá riram dele porque ele estava lá, entre aspas, se humilhando para jogar. E ele foi o único que entrou e jogou 15 minutos com o Ronaldinho. Ele entrou, 8 minutos. Ele entrou no campo, que 8 minutos depois o Ronaldinho saiu do campo. Então, assim, ele teve a humildade de ir lá pedir para jogar com o Ronaldinho e ficou lá enchendo o saco no bom motivo, dizendo assim, cara, eu só vim aqui para jogar. O meu maior sonho é jogar. E ele mostra uma foto, Odete, na palestra que é muito engraçada. Tá ele aqui e o Ronaldinho aqui. Ó, eu passei a bola pro Ronaldinho Gaúcho. Tipo assim, cara, e hoje tu vê assim, trazendo um pouquinho da história do Ronaldinho Gaúcho, né? O Messi, por exemplo, eu estava assistindo uma entrevista dele esses dias, que é o eleito 6 vezes o melhor jogador do mundo, falou que o melhor jogador de todos os tempos para ele se chama Ronaldinho Gaúcho. Olha só. Então, assim, humildade, né, de reconhecer as vulnerabilidades e de honrar as pessoas que fizeram você chegar lá também são muito importantes nesse momento de agradecimento, né? Humildade. Humildade é tudo na nossa vida, de aprender, de ensinar. E nessas horas, quando eu falo dessa questão de humildade, principalmente dentro do empreendedorismo, é a gente saber que por mais que às vezes a gente esteja numa posição onde a gente fala muito de mesas, e se fala hoje muito de mesas, né? Se você está numa mesa, às vezes que você tem mais conhecimento, é você também ter a humildade de reconhecer que às vezes quem está iniciando tem uma ideia diferente, daí vem de encontro com o que tu falou, tem uma ideia diferente da tua que para o teu negócio vai agregar muito mais. E de uma forma como você às vezes nunca imaginou. Então, é uma coisa que eu acho que é importante para que todos saibam e que todos entendam que não é uma humilhação no mau sentido da palavra, pejorativo da palavra, você parar e você ouvir alguém que às vezes tem menos posse do que você ou menos estudo do que você. Porque às vezes essa pessoa carrega dentro dela uma sabedoria, uma riqueza que dinheiro nenhum no mundo é capaz de comprar. Porque a sabedoria não é do estudar, dos títulos, né? A sabedoria não é disso, né? Então... E isso vai de encontro com todo o movimento que a gente faz com os escritores. Quando a pessoa chega e diz assim, mas por que eu escreveria um livro? Eu não tenho mestrado, eu não tenho pós-graduação, eu não tenho um estudo para escrever um livro, mas a sabedoria, a pessoa pode estudar o quanto ela quiser na vida dela e continuar sendo ignorante na vida. Exatamente. Nos comportamentos, né? Exatamente. É bem por aí. Eu sempre falo assim que ninguém é tão rico, tão poderoso, que não tenha nada para receber, e tão pobre, tão fraco, que não tenha nada para dar. É uma troca. É a colaboração. Nós vivemos um mundo de colaboração, de cooperação. Tem. É só a gente analisar o que acontece no mundo. Nós vivemos num mundo de cooperação, né, entre os países. E assim acontece não só nos altos índices em termos de mundo, de países, mas entre as pessoas. Um coopera com o outro. Um tem um conhecimento que o completa o outro. E assim são umas trocas. Isso que enriquece. Sempre digo, né? Meus pais eram agricultores, pessoas humildes, mas com uma sabedoria incrível, que eu sempre digo, na casa dos meus pais frequentavam muitos agrônomos, que
que davam assistência lá para Sadia, padres, bispos. Nossa, a família Branquer era a família Branquer, todo mundo tinha que ir lá. E sempre diziam assim, nossa, a gente ama estar aqui porque o Sr. Branquer é uma pessoa muito sábia, né? O Sr. Branquer era uma pessoa muito sábia, e ele não tinha nem quarta série, ele tinha quarta série, até a quarta série, ele tinha a quarta série. Então, só para a gente finalizar com a questão, o que é a sabedoria, né? Pessoas com tanto grau de instrução tinham prazer de sentar com pessoas humildes, em termos de conhecimento científicos ali, né? Mas tinha as experiências e as vivências da vida. Sabedoria. É nessas horas que entra essa questão das mesas que a gente diga, né? Tem momentos que você vai sentar para aprender e tem momentos que você vai sentar para ensinar. Então, trazendo um pouquinho para esse mundo do empreendedorismo, você participando de grupos de networking, nós temos aqui o grupo, o network e o Conectando Ideias, aonde tem empresas com mais de 60 anos e a gente que está começando no empreendedorismo. E a gente tem ideias que contribuem para melhorar a empresa de 60 anos e a empresa de 60 anos tem ideia que contribui para a gente melhorar. Olha só que coisa louca, né? Porque a gente está falando de nós, hoje, indo para 3 anos de editora e uma empresa de 60 anos é 20 vezes mais de idade. Só que, ao mesmo tempo que a gente está aprendendo, a gente está ensinando. Por quê? Porque talvez a empresa de 60 anos não tem a experiência do marketing digital. E a nossa empresa de 3 anos não tem a experiência do mundo dos negócios. Então, quando junta essas duas empresas, né? E eu estou só dando esses dois extremos porque é o que acaba acontecendo lá no grupo Conectando Ideias. A coisa flui. E daí a gente chama isso de network intencional, porque a gente não está lá para ofertar, né? Para vender o nosso serviço, né? A gente está lá para trocar experiências para que os nossos negócios rodem, como a capa do livro traz aqui, né? O Conectando Ideias. Nós temos uma roldana, então nós temos aqui engrenagens, isso. O Paulo, a Odete, o Jefferson, a Gisele, o Tomil e a Bruna. Até teve gente que veio aqui, quando a gente falou que ia colocar nossas fotos na capa, vieram e falaram assim, nossa, mas tem que ter uma... Como é que ela falou? A pessoa falou, tem que ter um ego muito bom para colocar a foto da imagem. Na realidade, aqui não foi colocar a minha foto, a foto da Odete, foi mostrar que as engrenagens são pessoas que fazem o mundo dos negócios funcionar, o mundo do empreendedorismo mudar. Se a Odete, o Paulo, o Jefferson, cada um contribui em si, tudo e trabalham na mesma forma de pensar e trazem ideias, o que acontece? Uma engrenagem vai fortalecendo a outra e tudo começa a fluir, tudo começa a gerar movimento e tudo acaba em resultado, né, Gisele? É isso mesmo. E Odete, vamos aproveitar essa fala que a gente trouxe tão importante assim de você ser sábio sem ter estudo ou você ter muito estudo e também ser sábio. E eu queria te perguntar assim, hoje, a Odete de hoje, que já escreveu o seu capítulo do livro, que já palestra há muito tempo, que já tem toda uma carga de experiência de vida bem grande, o que você diria para alguém que às vezes tem vontade de contar a sua história, de escrever um livro, escrever um capítulo, mas ela às vezes ainda tem medo e ela não sabe por onde começar? Eu diria assim, sem dúvidas, o medo é natural do ser humano. Vá com medo. Vá com medo que o universo vai colocar chão debaixo dos seus pés. E quando você começa a escrever, nossa, você entra num estado de flow e as ideias vão surgindo. Escreva a sua história, comece contando a sua história, como eu comecei. E hoje eu estou muito mais fortalecida para escrever meu livro técnico. Daqui a pouco vai surgir também. Olha só, então de algo que a gente entende como simples, como foi comentado aqui, quem vai ler minha história? Muita gente diz assim, vai ler minha história. A minha história é rica, porque eu vivenciei essa. E eu sou única, eu sou um ser único. E você também é um ser único, especial, cheios de dons.
fortalezas interiores, forças poderosas que está dentro de você. E a gente precisa sair do mundo só para fora. A gente precisa voltar para dentro, para esta casa. Porque aqui estão nossas forças, aqui estão nossas fortalezas, habilidades, valores. E quando você começa a escrever, você vai descobrir um potencial enorme dentro de si. Se desafie, como eu fiz. Claro, eu recebi um desafio do Jefferson e da Gisele, que eu sou muito grata a eles. E hoje eu estou me sentindo muito mais poderosa para escrever um grande livro, né? Sabe, em solo, né? E por isso que eu desafio você. Vá, mesmo com medo, você vai se surpreender. Se desafie. Essa é uma coisa que é bem importante, porque isso vindo de um escritor, porque a grande maioria dos escritores, quando a gente fala, é bem como a Odete mesmo falou, assim, ó, quem será que vai se importar pela minha história? E depois a pessoa toma propriedade da sua própria história, né? A minha história, ela é bonita, a minha história, ela é importante, a minha história eu vivi. E aí as pessoas começam a trazer os feedbacks, assim, do tipo, nossa, como a sua história... Eu nunca imaginei que você tinha vivido isso. Eu nunca imaginei que você tivesse passado por isso. Eu nunca imaginei que isso pudesse ter acontecido e que poderia ser resolvido dessa forma como você resolveu. Como a gente vê muito no livro, assim. E inclusive, até eu estava conversando com algumas pessoas da questão... De uma das questões que você fala dentro do livro, que foi uma questão que a gente modificou para que a mensagem fosse trazida com clareza, mas sem uma exposição muito grande, não vem ao caso. Quem quiser saber vai ter que ler o capítulo, vai ter que descobrir o que é, né? E daí, então, trazendo, assim, de pessoas que não faziam ideia, pessoas que te conhecem, que eu também não vou falar quem é, que isso também não vem ao caso, mas pessoas que te conhecem e que nem sonhavam que você passava por esse tipo de situação. E que interpretavam o teu comportamento de uma forma, por quê? Porque não sabiam o que se passava no íntimo. Então nos bastidores, nos bastidores. Bastidores. Né? Que nos bastidores acontece muita coisa e que às vezes o nosso comportamento, e é por isso que o meu primeiro capítulo do primeiro livro que eu participei é: você quer que eu seja simpática ou sincera? Eu falo muito porque eu escutei muitas e muitas vezes na minha vida que eu era grossa. Aí depois as pessoas lendo, até pessoas que daí leram o capítulo delas, pararam, elas olharam, elas assim, meu Deus, verdade, né? Você não era grossa, você só era sincera. Só que as pessoas às vezes não estão preparadas para ouvir uma sinceridade. Não estão esperando só que a pessoa seja simpática. E eu disse assim, eu não sei ser simpática. Eu não sei ser tão simpática assim. Hoje não, hoje eu já meço muito mais as palavras, não é a mesma coisa do que quando eu era com 18 anos, que era tudo a ferro e fogo. A ponto do meu pai não me deixar fazer um concurso público para a Marinha, porque ele disse que não ia dar uma semana e eu ia estar presa. Né? Mas a gente vê essa questão da mudança, assim, essa questão de quem tem boas histórias e transformações e superações, mesmo que a gente ache que às vezes assim, não é uma coisa tão boa porque a história não acabou bem, mas existe uma experiência por trás disso, né? E vem com medo, vem com medo mesmo. Vem com medo mesmo, isso, vem com medo. Nós vamos sentir sempre medo, né? Mas o importante é você fazer mesmo com medo. E você vai... olha só uma experiência bem rápida, assim, nossa, como pode? Gente, eu não consigo... Aí eu já li anos, eu não consigo. Eu tinha muito medo dos cruzamentos grandes e medo de machucar as pessoas se caso eu me perdesse e eu fosse bater o meu carro e machucasse alguém. E aí isso me travava. E eu comecei aos poucos. Comecei indo com um amigo, às vezes meu marido podia ir comigo. E aí, nos últimos dias, tenho ido para outras cidades sozinha. Aí, quando eu estava retornando a Blumenau, assim, que vitória! Eu tinha tanto medo, agora não tenho mais medo. Então, você vai dando os passos pequenos e o medo vai se dissipando. E o medo está muito na nossa mente, só na mente. Né? Muitas coisas a gente deixa de fazer, a gente deixa de viver nossos sonhos porque estamos vivendo nossos medos. E o medo, às vezes, está só na nossa cabeça. Às vezes, não. O medo está só na nossa cabeça. Aproveitando esse teu gancho, Odete, a gente passou por uma situação assim, a gente sempre fala nessa questão da direção, né? Quem dirige em Blumenau dirige em qualquer lugar. Primeiro, esse é um fato inegável. Quem dirige em Blumenau dirige em qualquer lugar.
E só trazendo numa situação dessa questão de você ter medo e ir com medo mesmo. No ano passado, quando a gente foi para São Paulo para participar de um evento que é uma vez por ano a gente vai até lá, a gente foi e o aplicativo Waze, ele desviou a gente do rodízio de placa. Porque o nosso carro pegava o rodízio de placa e ele desviou. E ele mandou a gente para a Serra da Cantareira. Nossa. A gente entramos e a gente foi entrando e era mato. A gente estava assim que não sabia para onde estava indo, não sabia de onde estava, só estava seguindo o mapa. Disse, não, o mapa está mandando ir. E o mapa colocou a gente dentro de uma comunidade. A comunidade onde a nossa amiga, para onde a gente ficou, morava. E ela falou para nós assim, não, a comunidade é tranquila. E a gente começou a olhar, e aquele pessoal olhando para a gente meio atravessado e não sei o quê. Aí vem bem de encontro com isso que tu falou, assim, ó, do vai com medo mesmo. A gente entrou num beco que tinha, assim, os guri que estavam lá, eles ficaram olhando com a gente numa situação tão mal encarada que eu só peguei, e eu estava dirigindo e o Jeff do meu lado, porque a gente tinha trocado a direção. Eu peguei, eu só disse assim, ó, eu não vou nem olhar para o lado, eu só vou. Eu tava que assim, a gente nem respirava dentro do carro, de tanto medo, mas vai. E quem estava olhando de fora jurava que a gente sabia exatamente onde a gente estava. Porque vai com medo mesmo. E quando a gente chegou na casa dessa nossa amiga, ela falou dela assim, vocês passaram por uma parte da comunidade que nem a gente que mora aqui não passa. Aí eu falei, eu disse assim, então, o negócio é o seguinte, o mapa estava dizendo onde a gente tinha que chegar, a gente só foi. Né? A Gisele perguntou assim, Jefferson, a gente está no caminho certo? Olha, olhando aqui pelo mapa e da onde a gente vai chegar no destino, que é a tal da rua que a gente tinha que passar. Daí é aquela coisa, né? A Gisele morrendo de medo, eu morrendo de medo, mas nenhum transparecendo medo para o outro. Porque se um mostrasse o medo, o outro ele naturalmente ia assumir o medo também, porque o ser humano ele é assim. O ser humano, quando você o ser humano ele gosta de ser desafiado. Porque eu gosto, como mentor de livros, de escrever livros em coautoria. Porque a gente faz o quê? Faz com que as pessoas entendam que se elas podem, as outras podem. Se um pode, o outro também consegue escrever o capítulo do livro dela. E tanto é verdade que a primeira ação que a gente faz é criar um grupo de WhatsApp e colocar todo mundo lá para dentro. E daí, quando um escritor acaba o capítulo dele que ele manda para a gente, né? Aquela insegurança de colocar no grupo, manda primeiro para mim ou para a Gisele dar uma olhada. Não, legal, pô, bacana. Agora vai lá e coloca no grupo que você venceu essa fase do livro, essa etapa do livro. Por quê? Porque se você colocar lá, você inspira as outras pessoas que estão lá dentro. Não, peraí. Se elas colocar, se a Odete escreveu, eu também consigo. Se o Paulo escreveu, eu também consigo. Se o Jeff escreveu, então assim, um vai motivando o outro e todo mundo vai gerando uma energia tão boa que no final todo mundo escreve. É difícil. Assim, dos 374 escritores que a gente falou, é difícil. Teve alguns casos que a gente citou já, em que eu disse assim, caramba, eu não vou escrever porque eu passei por um momento muito difícil, perdi a minha mãe, a minha avó, a minha tia, a minha avó. Daí eu falei assim, caramba, você está num projeto onde você vai se transformar em escritora da sua história e você está tendo a oportunidade de honrar essas pessoas. Foi o que eu falei para essa pessoa. Aí eu estava falando com a pessoa e a Gisele assim, nossa, tu fosse até meio rude com essa pessoa, porque ela acabou de falar que perdeu a tia e a mãe, mas você tá aqui não tá aqui para agradar as pessoas. Você tá aqui para viver o teu propósito. E só resumindo essa história, depois que concluiu o livro, ela veio e agradeceu. Jefferson, como foi bom escutar aquilo. No primeiro momento eu entrei em estado de choque. Como assim? E ele não entendeu que eu perdi a minha mãe, a minha tia, a minha avó, não lembro agora. E depois eu parei para pensar, é verdade. Se ele disse que eu tenho que fazer isso por honrar essas pessoas, eu vou escrever. E hoje ela agradece, hoje ela está ajudando muitas pessoas através da história dela. Então, essa é a grande essência de você se tornar escritor da sua própria história. Odete, a gente está se caminhando para o finalzinho da live. Estamos 1h10 praticamente já em live. Eu queria que tu deixasse uma mensagem final para a nossa audiência, né? Para quem estiver assistindo agora, para quem estiver assistindo depois gravado. Queria que tu deixasse uma mensagem para o pessoal. Eu quero dizer que acredite em você. Acredite em você.
Você é um ser de luz, cheio de beleza interior, forças, e você é diferente de todos os outros. Você é um ser especial, e você é um ser de luz que está aqui para evoluir e para servir e para gerar transformação uns com os outros. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada, Gisele. Obrigada, Jefferson, por esse momento tão especial. E adquiram o nosso livro, que vocês vão se surpreender com aquilo que você escreve. Eu me surpreendi porque, nossa, pessoal do Rio Grande, pessoal do Paraná, de amigos assim que há tempo que eu não via mais. Odete, você escreveu um livro, manda para a gente. E como foi maravilhoso isso, saber assim que todos nós estamos conectados nessa teia da vida. Abraço para todos vocês e muito obrigada por nos prestigiar. Para quem quiser saber como encontrar a Odete, está aqui, ó. Odete Branquer, palestrante. A gente deixou aqui embaixo para que vocês possam seguir esta moça, conversar com ela no Instagram. Esse é o @, dela no Instagram, para que vocês possam ir, falem, procurem, tirem dúvidas, conversem com ela, que, assim, todos os escritores do nosso livro aqui, eles são bem receptivos, né? E, claro, né, na descrição desse vídeo aqui, ele também tem um link que vai levar para uma página onde você vai conseguir conhecer um pouco mais a história do livro, Conectando Ideias, histórias que conectam vidas através do empreendedorismo. E lá você vai ter a oportunidade de conversar com os escritores e adquirir esse livro aqui, que os feedbacks são muitos, tá? Hoje eu li um feedback que a Odete colocou na rede social dela de uma pessoa, e todos os feedbacks que estão vindo mostram que a gente fez um livro que vai entrar para a história, porque realmente ele inspirou muitas pessoas. E só está no começo dessa jornada, né? Então, eu queria deixar como mensagem final, antes da Gisele fechar a live aqui, de que você não está aqui no mundo, você não veio no mundo para agradar todo mundo. Você não está nesse plano para agradar todo mundo. Muitas vezes você vai ter que desagradar algumas pessoas, ou você vai ter para você viver o seu propósito. Não é fácil viver o propósito. Muitas vezes vão te chamar de louco, muitas vezes vão dizer assim, caramba, o que esse cara está pensando? Mas lembre-se de uma coisa, de duas coisas que a gente falou aqui nessa live. Primeiro é você ter a humildade de acessar as pessoas, de fazer perguntas para as pessoas certas, estar nos lugares certos. E o segundo é ter sabedoria. E como é que você tem a sabedoria? Participando de grupos como Conectando Ideias, grupos de empreendedores, grupos que têm algo em comum, que fazem parte do teu cotidiano. Porque quando você se conecta com pessoas, você está em movimento, como muito bem colocado pela Odete aqui nessa live, e quando você está em movimento, você conhece novas pessoas, acessa novos ambientes, cria novas ideias, das novas ideias cria novas ações, e dessas novas ações que você cria, você gera novos resultados. Não é à toa que a gente fez a live aqui com os 4 escritores, os outros 2 aí, eu e a Gisele, a gente ainda vai programar uma live, e ainda eu estou pensando em fazer um bem bolado, como eu e a Gisele fazendo entrevista para mim e para ela numa mesma live, contando um pouquinho da nossa história nesse livro. Ou quem sabe a gente traz vocês para entrevistar a gente. Ou a gente convida alguém de vocês para entrevistar a gente. Mas o que é mais importante? Pessoas se conectam com pessoas. Não existe um CNPJ forte se não existir um CPF forte. Então, conecte com pessoas, busque conhecimento, busque mentores, busque criar o hábito de leitura. Não precisa ser esse livro. Busque lá na gaveta, na estante da tua casa, tu deve ter um livro para ler hoje, e comece a despertar esse hábito da leitura, porque você vai se inspirar, vai buscar novas ideias, vai despertar a criatividade que tem aqui dentro, e com certeza através dessas ações você vai inspirar outras pessoas, né, Gisele? Isso mesmo. E como mensagem final, então, eu quero só trazer uma frase de um livro que eu li já há muito, muito tempo, e que infelizmente eu perdi o livro, tenho que ver se eu consigo achar ele de novo para comprar, que é de um escritor chamado Richard Bach, que ele diz assim,
Se você quer uma dica para saber se a sua missão na Terra está cumprida, se você está vivo, ela não está. Agradecemos hoje a presença, agradecemos de coração, Odete, a tua presença, a tua disponibilidade para que você pudesse participar hoje com a gente dessa live. Agradecemos a todos que assistiram a live durante esse período que passou, que estão assistindo ela gravada. Encaminhem para pessoas que vocês acham que essa mensagem é importante, que insights tiveram aos montes, né, com essa live. E agradecemos a todos. Na próxima quarta-feira, isso? Teremos live novamente aqui no canal do YouTube. E amanhã a gente começa com as lives do nosso Café com Palavras no Instagram, já que a nossa audiência do Instagram também pediu para que a gente voltasse a fazer lives lá, então a gente vai voltar com as lives, né, no @editorNPE também. Muito obrigado, pessoal, a todos que estiveram aqui, que participaram com a gente ao vivo, você que vai assistir a live gravada, não deixe de compartilhar. Muitos insights, às vezes é resposta das pessoas que estão buscando. E quando você tem um insight que possa ajudar outra pessoa, você está transformando e ajudando essas pessoas a se transformarem. Obrigado, Odete, por acreditar nesse projeto, né, de escrever, de se tornar escritora da sua própria história, de inspirar muitas pessoas e de ter aceito o convite de compartilhar um pouco mais da sua experiência com a gente aqui hoje à noite. Até mais, pessoal. Gratidão a todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.